Shoma, sou dançarino e diretor cultural do folclore ucraniano bardino e hoje eu vou ensinar para vocês a receita do kolat. O kolat é um dos pães rituais da culinária ucraniana, junto com o korovai, que é servido em casamentos, e a pasca, que é preparada para a nossa Páscoa. O kolat é preparado para a noite de Natal, em algumas regiões da Ucrânia ele é preparado também para as festas de casamento e para funerais, isso porque o kolat significa eternidade. O nome kolat vem da palavra kolo, que quer dizer círculo, e é justamente o formato que esse pão tem. As receitas variam de uma região para outra da Ucrânia, os ingredientes variam bastante também. A gente optou por uma receita fácil e prática para que todo mundo possa fazer. Em algumas regiões ele é mais doce, em outras menos doce. A gente vai ficar com uma receita que é levemente adocicada. Para fazer o kolat, a gente vai precisar de 8 xícaras de farinha. Eu já misturei nessa farinha 10 gramas de fermento seco. A gente vai precisar também de 1 xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de água quente. Eu coloquei um pouquinho de noz moscada para dar aquele cheirinho bom quando a gente está assando. Vão 2 ovos inteiros. Frutas, em algumas regiões as pessoas utilizam frutas, em outras não. Como a gente vai fazer ele um pouquinho adocicado, eu coloquei algumas frutas. Eu tenho aqui cerejas e tenho uva passas. Se vocês forem utilizar a cereja, é importante deixar ela secar bem, escorrer bem a calda dela. Vocês podem usar outras frutas secas ou podem usar nozes também. E o sal eu vou usar só uma pitadinha de leve na massa. Então eu começo com o ovo, eu dei uma mexidinha neles para misturar bem a gema e a clara. E aí eu coloco o açúcar, 1,5 xícara de açúcar. E eu dou uma mexida nesse ovo com açúcar. Aí eu vou acrescentando a farinha aos poucos. Coloco um pouco, dou uma mexida. São 8 xícaras. Às vezes as 8 xícaras não são suficientes para dar o ponto da massa de pão. E aí a gente vai acrescentando um pouco mais. 8 xícaras dá quase 1 quilo de farinha. No fim das contas, a gente acaba usando quase 1 quilo de farinha mesmo, dá quase 10 xícaras. Mas eu começo sempre com 8, porque às vezes dá com 8 já o ponto suficiente. Aí eu coloco algumas pitadinhas de sal, mais ou menos umas 10 pitadas, não muito, para a massa não ficar muito salgada. Acrescento a noz moscada, eu já deixei ela raladinha aqui para facilitar, mais ou menos meia noz moscada. E aí eu acrescento o óleo, 1 xícara de óleo. Aí vou mexendo de novo. Agora vem a hora da água quente. Bom, agora eu vou acrescentar a água. Como eu falei para vocês, eu já tinha misturado na farinha um pouco de fermento seco para pão. E provavelmente a gente vai precisar de mais farinha do que as 8 xícaras. Então eu coloco a água quente, 2 xícaras de água quente. E aí é colocar a mão na massa mesmo. Aí a gente vai começar a amassar e preparar a massa.
Ó, vocês percebem que ela vai ficar meio molenga, né? Ela ainda não está no ponto de massa de pão. Então daqui a pouco eu vou colocar um pouco mais de farinha. O fermento já está todo aqui, mas eu acrescento um pouco de farinha para a gente chegar no ponto de massa de pão. Ó, ela está muito grudenta ainda, então eu vou acrescentando farinha aos poucos para dar o ponto de massa de pão. Então a massa está quase no ponto, mas eu vou colocar um pouco mais ainda de farinha. Tem que ir colocando aos poucos para não passar, porque senão a massa fica muito pesada. O ponto certo é quando ela já não gruda mais nas mãos. Esse é o ponto certo da massa. Ela está quase no ponto, vai precisar de um pouquinho, mas bem pouca coisa de farinha. E aí você vai acrescentando a farinha e vai sovando, tem que sovar bem. Quanto mais a gente sova, melhor ele cresce. Quando a massa já estiver no ponto, vocês estão vendo aqui ó, ela, a gente dá uma batida, abre ela um pouco. E aí eu vou acrescentando as frutas aos poucos. Eu ponho um pouco de fruta, uma enrolada nela, vou macetando. Como eu falei para vocês, é importante que se vocês forem usar a cereja em calda, como eu estou usando aqui, vocês deixem ela escorrer bem para sair bem a calda, porque senão vai deixar a massa muito úmida. Eu vou amassando com as frutas dentro, vou acrescentando um pouco mais. E a nossa massa do collage está pronta. A gente vai deixar ela crescendo. Eu recomendo colocar numa vasilha, cobrir com plástico filme e deixar num lugar quentinho por mais ou menos 30 minutos. Ela deve dobrar de tamanho para daí a gente dar sequência no preparo do collage. A massa já cresceu um tanto, então eu vou esticar ela aqui e no Natal especificamente o collage é servido em 3 andares para lembrar a Santíssima Trindade. Então eu vou separar, vou cortar ela em 3 pedaços, um maior do que o outro. E aí eu vou trabalhar com elas separadamente. Então eu corto o primeiro, aqui o pedacinho menor vai ser o topo do nosso collage. Eu estico a massa, faço um bolinho. Eu vou deixar os dois mais ou menos no mesmo tamanho. E aí eu vou enrolando. E fecho ele aqui. E essa é a parte de cima, o primeiro pedaço do collage. E aí eu faço isso com os outros 2 pedaços.
fazer a mesma coisa. Ajeitadinha nas pontinhas para não aparecer, para ficar bonitinho. Não aparecer emenda. E a gente tem os 3 andares, então a gente vai assar e depois de assada que a gente monta para colocar na mesa da ceia. Quando eu termino de fazer isso, eu deixo ele ainda na forma para crescer mais ou menos por uns 10 minutos antes de colocá-lo no forno. Eu deixo o forno aquecendo. Se vocês tiverem forno em casa daqueles que têm um aquecimento superior e inferior, vocês podem aquecer ele por inteiro e quando forem colocar no forno, vocês desligam a parte de cima e deixam para ligar quando ele estiver quase assado já. Agora, se for o forno convencional mesmo, vocês deixam ele aquecendo a 180 graus, mais ou menos, por um tempo. Quando ele estiver bem aquecido, vocês colocam e aí vocês sobem um pouco a temperatura, aí até uns 200 graus, 240. Ele vai ficar assando por mais ou menos 40 a 45 minutos. O collet está praticamente assado, ele ficou mais ou menos 40 minutos no forno. Eu já tirei ele e aqui eu tenho um ovo e uma colher de chá de açúcar. Eu dou uma batidinha para pincelar a massa, para ela ficar bem brilhante. Quanto mais açúcar vocês colocarem, mais escuro ele vai ficar. Então eu bati aqui, eu vou mostrar em uma das tranças, mas eu vou fazer em todas as tranças isso. Então eu dou uma pincelada bem brilhante. Passar bem ali onde a massa ficou mais dobradinha, porque senão não fica parelho. E feito isso, eu volto a massa para o forno para mais ou menos uns 5 a 10 minutos. E aí a gente já volta para montar o collet. Bom, aqui está o collet pronto, devidamente assado. Para a ceia, como eu falei para vocês, a gente faz em 3 peças e aí a gente monta uma em cima da outra, como símbolo da Trindade Divina. E coloca uma vela no centro. Geralmente o collet vai no centro da mesa da ceia de Natal, da Sviatvecher. É importante dizer também que como a gente coloca ovos na massa, geralmente, tradicionalmente, ele não é degustado antes da meia-noite. Então é o prato que fica para depois da ceia. As pessoas vão à missa e aí no retorno elas saboreiam o collet. Bom, gente, o nosso collet está pronto para ser servido. Vocês encontram a receita completa na descrição do nosso vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Barvinuk, curtir, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho lá no canal. Tem várias receitas interessantes. E não deixem de fazer essa receita para o Natal. É muito fácil, muito bonita e muito tradicional.